Eu nem ia fazer vídeo sobre essa série em quadrinhos aqui, Jules Corentin Akefak, Prisioneiro dos Sonhos, de autoria de Marc-Antoine Mathieu, porque já faz tempo que saiu, teve outros canais que fizeram análise também, não é um negócio lá muito popular. Eu falei, vou ter o maior trabalhão para fazer vídeo aqui, ninguém vai ler, ninguém vai assistir, eu vou ficar chateado. Mas aí eu tive uma experiência kafkiana e por que não akefakiana nos metrôs e trens de São Paulo, em que eu me vi ali acotovelado em meio ao mar de gente, aquela situação opressiva, todo mundo desconfortável, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu falei, mas esses quadrinhos são extremamente atuais, Kafka é extremamente atual, dá pra contribuir com alguma coisa e esses quadrinhos merecem ser falados. São alguns dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, inclusive. Então, para não ficar repetitivo, vou fazer um comentário mais pontual. Vou falar sobre o kafkiano, mas com base na minha visão pessoal do que é kafkiano. Vou falar um pouco sobre o humor no quadrinho, porque, afinal de contas, é um aspecto importante dele e foi um dos temas mais importantes na minha pesquisa de mestrado, então eu tenho algum conhecimento, alguma leitura sobre o assunto. Eu vou falar também sobre a relação espaço e tempo do quadrinho, a maneira como ele explora isso e a brisa que é pensar não só no quadrinho, mas essa relação no nosso mundo, na nossa vida. Mas antes de continuar, você já sabe, se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações, deixe o joinha, se você mudar de ideia, depois você vai lá, põe o joinha para baixo, não tem problema. Mas interaja com o vídeo, assista ao vídeo até o final, para ajudar aqui o nosso canal a crescer e a gente a fazer cada vez mais e melhor conteúdo. Antes de comentar propriamente os quadrinhos, eu vou falar um pouco então sobre o kafkiano, que é aquilo que o inspirou, né? Aquilo que inspira a série. O próprio nome do herói desses quadrinhos, Akefak, é Kafka ao contrário, né? O Franz Kafka é só um dos escritores mais importantes de todos os tempos, não só do século XX, mas desde que existe humanidade. Ele escreveu no começo do século XX, se você já ouviu falar dele, provavelmente já ouviu falar também da novela A Metamorfose, em que Gregor Samsa, um jovem trabalhador, um dia acorda transformado em um inseto. Então, ele deixa de ser o arrimo de família que ele era para se transformar num estorvo para a família dele, ao ser reduzido a essa condição. Então, do romance inacabado, o processo em que o bancário, típico cidadão de classe média, Joseph K., se vê acusado de um crime que ele nem sabe qual que é, por um tribunal que não é um tribunal convencional, mas é um tribunal completamente maluco, farsesco, insondável, incompreensível, em que o Joseph K. vai ficar dando murro em ponta de faca, tentando entender a situação dele, ver o que ele pode fazer, mas sem de fato conseguir mudar em nada o destino dele. Sempre que alguém fala em kafkiano, vem a questão da burocracia, né, a burocracia como algo asfixiante, sufocante, sobre o indivíduo impotente em um mundo opressivo. Mas o que eu acho que é o mais impactante para mim, o que mais me chama a atenção na obra do Kafka, é como a razão deixa de servir no século XX. Então, no romance O Processo, por exemplo, o herói, Joseph K., ele é um típico herói do romance realista do século XIX. Ele é um cara de classe média, ele é mais ou menos esclarecido, ele tem instrução, e a todo momento ele tenta entender o que está acontecendo com ele tenta buscar soluções, mas ele não consegue. Isso acontece porque a razão, essa coisa tão idolatrada pelo sujeito do século XIX, ela é uma forma de tornar o mundo manejável, ela é uma forma de domesticar o mundo. A gente racionaliza o mundo porque assim a gente consegue lidar com ele um pouco melhor. E essa sensação de impotência que a gente vê no processo, que a gente vê na figura do Joseph K., ela se deve ao fato de que o mundo no século XX se tornou refratário a essa razão. Não dá para ser racional num mundo que se tornou absurdo. Ou também a gente pode pensar, não é que o mundo se tornou absurdo. Talvez ele sempre tenha sido absurdo e a gente percebeu, o romance do século XX, Kafka do século XX, percebeu que esse mundo é absurdo. E aí a gente pensa nas várias catástrofes que a razão proporcionou no começo do século XX. As guerras mundiais, bomba atômica, essas barbaridades todas. O kafkiano, nessa série Prisioneiro dos Sonhos,
me parece estar justamente nesse esforço do Akefak, do herói Akefak, em tentar compreender o mundo do qual ele faz parte. A gente nota nesse quadrinho também a atmosfera opressiva, a burocracia completamente maluca, inútil. O Akefak trabalha no Ministério do Humor, em que eles ficam catalogando o que é piada, o que não é, o que é trocadilho, que é uma coisa completamente incongruente, né? Você despe totalmente de graça qualquer coisa ao tentar racionalizar, mas sobretudo é a tentativa do Akefak de tentar compreender esse mundo maluco e ao mesmo tempo a gente percebe como ele é impotente, ele não consegue agir de fato. Ele é desprovido, assim como os heróis kafkianos, ele é desprovido da potência de agir no mundo. Então, no primeiro volume, que é esse aqui, A Origem, o Akefak, que é esse camaradinha de óculos e lábios grossos, ele descobre que ele existe numa história em quadrinhos. O mundo dele é um quadrinho. Ele recebe um dia uma página de quadrinhos da vida dele, em que mostra tudo que ele fez, o que ele pensou. Aí aos poucos ele descobre que esse quadrinho de que ele faz parte tem um número de páginas específico, evidentemente deve ter um criador, alguém que desenhou, e aí entra em questão: se existe um criador que é onisciente, será que o meu destino está traçado? Será que tudo que eu vou fazer, tudo que vai acontecer comigo já está decidido? Então, nesse primeiro álbum, a gente é apresentado ao Akefak, a gente já tem uma noção de qual que é a pegada da série, que é justamente explorar a questão metalinguística do quadrinho dentro do quadrinho, as potencialidades próprias dessa forma, né? Desse tipo específico de arte. A gente toma contato com outro aspecto kafkiano muito forte, que é o quão opressivo e absurdo é esse mundo do personagem, ao mesmo tempo que ele é tratado com toda a normalidade. O Akefak, por exemplo, vive num cubículo minúsculo, mas tem dois irmãos amigos dele que vivem num poço de um elevador, então de tempos em tempos eles têm que tirar as tábuas do chão, tirar a mesa, recolher tudo para o elevador passar. Em outros volumes a gente vê que o Akefak subloca a cama dele para um cara que trabalha no turno da noite, ele subloca o armário dele, aí o cara para quem ele subloca dorme de pé dentro do armário, e aí tem pia, tem tudo dentro do armário, mas enfim, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem um trânsito absurdo, mas não é um trânsito de carros, é um trânsito de gente. Agora, um ponto que é muito interessante nesse quadrinho é o próprio título dele e a relação dele ao longo da narrativa, que é A Origem. Quando o Akefak recebe a primeira página da vida dele e ele vê que essa página tem o título Origem, ele procura no dicionário e não existe a palavra origem no dicionário. Isso porque mundos têm origem, mas histórias não, né? Histórias têm início e fim. É interessante a maneira como o Mathieu explora essas temáticas. Nessa série de quadrinhos, o Marc-Antoine Mathieu parece levar muito a sério a missão de explorar ao máximo a forma dos quadrinhos, aquilo que dá para fazer só nos quadrinhos. Então, a gente vê questões como sequencialidade e simultaneidade sendo exploradas às últimas possibilidades. Por exemplo, em páginas como essa daqui, onde está? Agora achei. Em que tem quadrinhos que são vazados. A gente vê, ó. Dá minha mão aqui. A gente vê que tem quadrinhos que são vazados. E a leitura bate certinho em cada página. E claro, na história ele vai desenvolvendo, tudo isso tem um significado, não é só algum tipo de masturbação para leitor de quadrinhos. Não, ele realmente está explorando o que dá para fazer nos quadrinhos e só nos quadrinhos. E no segundo volume, isso fica ainda mais evidente. Tem uma parte aqui que é super legal, e eu nem imagino o trabalho que deu na questão de gráfica e de projeto gráfico, porque ó, é uma página recortada, mas é recortada em espiral, e ela é colada na outra,
E aí tem todo um trabalho misturando desenho e fotografia. Mostra aqui o Akefak tropeçando nas páginas da própria vida dele, entrando e saindo da história. E isso tudo já aconteceu no quadrinho. A gente vê no começo desse álbum isso acontecendo, e aqui a gente vai entendendo melhor. O Mathieu explora muito essas idas e vindas dentro do próprio álbum. Se no primeiro álbum o Akefak descobre que ele é o herói de uma história em quadrinhos, no segundo álbum, que é O Processo, ele se vê perdido dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. E aí a dimensão kafkiana se manifesta além da dimensão opressiva do mundo, daquele mar de gente que a gente via nas ruas. Agora a gente vê nos parapeitos dos prédios, tem uma verticalização a partir desse álbum. A gente vê um sistema de transporte ali meio precário, que é baseado em cordas ligando janelas, e táxis de bicicleta, em que eles ficam caminhando por essas cordas e desviam uns dos outros, aí passa dentro das casas, transportando passageiros, como se fosse a coisa mais normal do mundo também. Mas tem a questão de que, como tem uma crise habitacional gigantesca, já não tem mais espaço para burocratizar, para comoditizar no mundo, agora são os próprios sonhos que são objeto aí da burocratização. E o Akefak, por causa do processo, nesse caso é um processo não um processo judicial, como no Romance do Kafka, apesar de que é óbvia a referência, mas é um processo desencadeado por um defeito na mola do relógio dele que faz ele chegar adiantado numa consulta, e aí ele é confundido com outro paciente e ele acaba passando por uma cirurgia. Olha que absurdo, aliás é bem angustiante a cena, e aí implantam um sonho na cabeça dele e ele fica preso dentro desse sonho. E aí, ao mesmo tempo que a imagem da espiral é a imagem, essa daqui é a imagem da mola do relógio dele que dá defeito, é a imagem do vórtice de sonhos em que ele se vê caindo. Tudo isso é explorado assim a última potência pelo Mathieu. Já deu para perceber a essa altura que, ainda que o primeiro volume, A Origem, ele tem um papel de apresentar tanto o mundo quanto o herói da história, os álbuns não continuam a história de um para o outro, né? Eles podem ser lidos de maneira mais ou menos independente, e não adianta você pegar o volume seguinte achando que vai ter resolução porque aconteceu antes, porque não vai ter. E você sempre vai ficar com esse ar de assunto inacabado. E no terceiro volume, que é esse aqui, O Começo do Fim, não mais perdido em um sonho, o Akefak se vê dessa vez vivendo como que a vida do reflexo dele. Então nesse volume aqui, a história termina na metade, aí você vira, e é como se você lesse, vai terminar na metade de novo, mas é como se você lesse a história refletida, né? O outro lado do reflexo. Então, em todos os volumes, o Mathieu brinca com as possibilidades do quadrinho, né? Da forma quadrinhos. Mas além da exploração tão inteligente e tão bem realizada do ponto de vista artístico e gráfico dessa série em quadrinhos, me chama muita atenção a questão do tempo aqui, porque é uma questão que me intriga meio que de uma forma pessoal, né? No primeiro volume, como eu comentei, o fato de haver um criador, o fato de a história já estar escrita, levanta um monte de questões para o personagem, e essas questões eu acho que valem pra gente também. Se você já assistiu a primeira temporada de True Detective, que é uma série que eu adoro, é levantada essa questão. E se o tempo, de repente, for não uma linha de acontecimentos, mas uma simultaneidade, como se tudo que foi, tudo que é, tudo que vai ser existisse ao mesmo tempo, e a nossa percepção, por uma limitação cognitiva ou dimensional, faz com que a gente viva essa simultaneidade uma coisa por vez, né? Transitando de um ponto para outro. Mas se a gente tivesse a capacidade de olhar as coisas por cima, mais ou menos como o leitor de quadrinhos pode fazer com uma história em quadrinhos, a gente ia ver que tudo já aconteceu. A gente já fez tudo, pensou tudo, decidiu tudo, mas ao mesmo tempo não é que isso elimina o nosso livre-arbítrio.
a gente continua tendo que tomar decisões, continua tendo de lidar com dilemas da vida. Neste momento, todas as decisões que me preocupam, que preocupam você, elas já foram tomadas, mas isso não te isenta de se ocupar delas, mas simplesmente implica que você não chegou no ponto em que você já decidiu e em que vai viver as consequências. Faz algum sentido isso? Não! E o outro ponto que amarra com tudo isso, ou talvez não amarre, mas enfim, vamos crer que sim, que amarra com tudo que eu falei aqui é a questão do humor e como ele se enquadra nessa crítica à razão que o Kafka fazia e que de certa forma a gente pode depreender desses quadrinhos também. No primeiro volume, A Origem, a gente vê que ele abre com uma citação. O humor tem razões que a razão desconhece. Essa citação, ela é uma espécie de paródia ou intertexto com uma frase do Blaise Pascal, um filósofo francês. Só que na frase original, ele diz que o coração tem razões que a razão desconhece. Ao substituir coração por humor, o Mathieu dá o que pensar. Quando a gente pensa em humor, em teoria do humor, a gente tem que separar o humor e a gente tem que separar o riso. O humor, ele é uma coisa que pertence à cultura, é um esforço intelectual, é um esforço da razão, né? Para fazer uma piada, por mais besta que seja, o cara tem que pensar, ele tem que experimentar, ele tem que ter referência, enfim. É um baita de um esforço. E o humor, por mais bem sucedido que ele seja, ele não necessariamente faz rir. Agora, o riso, ele é uma coisa desaforada por natureza. Porque o riso, ele escapa ao nosso controle. A gente não escolhe aquilo que vai fazer a gente dar risada. A gente pode até sentir muito mal ao dar risada por determinadas coisas. O riso tem isso. O riso nos lembra que a gente não está totalmente no controle, se é que a gente tem algum controle de alguma coisa. Então, por mais que seja criticável essa dicotomia entre natureza e cultura, há quem escreva que a cultura é a natureza do homem e tudo. Pode até ser, eu tenho minha desconfiança, porque a gente pensar na cultura como a natureza do homem meio que elimina o conflito que há entre natureza e cultura. E há um conflito, há um embaraço das coisas do corpo, e o riso é uma coisa do corpo, e as coisas da cultura, aquilo que é socialmente aceitável ou não. A própria civilização é baseada em reprimir as coisas que não são adequadas à cultura, mas que partem do corpo e, enfim, tem todo um desconforto com relação a isso. Mas voltando depois dessa longa digressão ao Prisioneiro dos Sonhos, o que chama a atenção aqui é que o Mathieu inicia a série com essa frase, né, falando de humor, mas não há humor, pelo menos nesses 3 primeiros álbuns, não há humor. Há até uma certa angústia e certamente não há riso. A gente não vai dar risada em nenhum momento. Então, por que falar de humor aqui? Me parece que o humor aqui não é um recurso ou um tema dessa série. O humor aparece aqui atravessado de maneira irônica. Veja que o Akefak, ele o tempo todo procura compreender o que está acontecendo com ele, a maneira do Joseph K, do processo, e afinal ele até consegue entender uma coisa ou outra, mas ele não é capaz de mudar. Ele é meio que carregado ao longo da narrativa pelas circunstâncias. O humor aqui seria não uma presença, mas uma ausência e uma necessidade. Em um mundo que não faz sentido nenhum, em que as pessoas literalmente não têm mais lugar, elas têm que se amontoar, o humor seria a postura de enfrentamento com esse mundo. Diante de um mundo absurdo, que não faz sentido e que oprime, é necessário o humor. É ele que vai fazer com que nós atravessemos esse mundo sendo capazes de extrair algum sentido da nossa experiência. Mas e você? O que você acha? Dá para viver nesse mundo aqui sem humor? O humor é um remédio suficiente para os nossos males, ou talvez ele seja apenas um paliativo que nos faça passar por eles e seguir adiante? Deixa aí nos comentários a sua opinião, dá um joinha aí para fortalecer o canal, não deixa de se inscrever aqui nas páginas do Subsolo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.